dia, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o bairro Casa Verde! O bairro Casa Verde, localizado na zona norte da cidade de São Paulo, tem uma história rica e interessante. Sua origem dá início no século XIX, quando era uma área rural, com chácaras e fazendas. Uma das teorias sobre a origem do nome Casa Verde está relacionada à existência de uma casa pintada de verde, que era um ponto de referência para os viajantes que passavam pela região. No final do século XIX e início do século XX, a urbanização começou a tomar forma com a instalação de imigrantes europeus, especificamente italianos, que ajudaram no desenvolvimento do bairro. A partir de então, o crescimento populacional e a industrialização de São Paulo foram transformando a Casa Verde em um bairro residencial e comercial. Hoje, o bairro é conhecido por sua diversidade cultural, sua proximidade com o centro da cidade e por oferecer uma boa qualidade de vida aos seus moradores, com escolas, hospitais, comércio e bastante áreas de lazer. Não se sabe ao certo quando foi fundado o bairro Casa Verde, porém, no início do século XX, por volta de 1913, os herdeiros de João Rude resolveram lotear o sítio, vendendo o primeiro lote no dia 21 de maio, quando fundaram o bairro Vila Tietê. Por conta disso, essa é considerada a data oficial da fundação do bairro, que completa 109 anos. Aspectos geográficos. O relevo não apresenta grandes elevações ou depressões acentuadas, o que facilita o desenvolvimento urbano e o planejamento de ruas e avenidas. A proximidade com o rio Tietê também influencia as características do relevo, com áreas mais planas próximas ao rio, enquanto partes mais elevadas se encontram em pontos mais afastados. O relevo da Casa Verde contribui para o clima ameno e boa drenagem da região, evitando grandes problemas de enchentes comuns em áreas muito baixas da cidade. A vegetação no bairro da Casa Verde, como em muitas áreas urbanas de São Paulo, é predominantemente composta por espécies de arborização urbana, jardins particulares e praças. O clima, assim como o de São Paulo em geral, é classificado como subtropical úmido. Isso significa que a região tem verões quentes e chuvosos, enquanto os invernos são mais amenos e secos. O bairro está localizado na zona norte de São Paulo, próximo ao rio Tietê. Ele faz parte da subprefeitura da Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, e é delimitado por outros bairros importantes da região. Geograficamente, a Casa Verde fica a aproximadamente 6 km do centro de São Paulo e tem como principais vias de acesso a Marginal Tietê, a Avenida Engenheiro Caetano Álvares e a Avenida Brasleme, que facilitam a conexão com outras áreas da cidade. Contexto econômico. As indústrias do bairro apresentam um perfil econômico variado, com uma combinação de setores residenciais e atividades comerciais e industriais. Embora a região seja majoritariamente residencial, a proximidade com a Marginal Tietê favoreceu bastante o desenvolvimento de pequenas e médias indústrias, além de um comércio ativo. O comércio do bairro é bem diversificado, com opções que atendem às necessidades dos moradores e visitantes da região. Entre os principais tipos de comércio do bairro destacam-se os mercados e supermercados, como o Pão de Açúcar, o Dia, o Extra, além de mercadinhos de bairro e hortifrutis, que também oferecem produtos alimentícios e de conveniência, padarias e confeitarias, restaurantes e bares, comércio de rua e serviços, incluindo bancos, clínicas médicas, academias diversificadas, escolas e oficinas mecânicas. O bairro apresenta um mercado de trabalho caracterizado pela diversidade de setores, refletindo tanto a sua tradição industrial quanto a crescente importância do comércio e dos serviços na região. A oferta de emprego no bairro é influenciada por essa transição econômica com oportunidades em diferentes áreas. Com a variedade da economia e o desenvolvimento do bairro, muitos empreendedores locais têm surgido, criando pequenas empresas que geram empregos. Isso inclui desde negócios voltados para alimentação, como food trucks e quiosques, até prestação de serviços autônomos, como profissionais de beleza, transporte por aplicativo e manutenção residencial. O desenvolvimento econômico da Casa Verde reflete a adaptação do bairro às transformações econômicas e sociais de São Paulo. De um passado industrial, o bairro migrou para uma economia focada no comércio, serviços e no mercado imobiliário, mostrando resiliência e capacidade de evolução. Hoje, o bairro se consolida como um importante centro de atividade econômica na Zona Norte, com grande potencial para continuar crescendo e se modernizando.
O bairro Casa Verde passou por uma transformação urbana significativa nas últimas décadas, mudando de uma área com perfil industrial e de baixa densidade para um bairro predominantemente residencial e comercial, impulsionado pela especulação imobiliária. Inicialmente, o bairro era dominado por indústrias pequenas e médias, atraídas pela proximidade com a Marginal Tietê. No entanto, a partir dos anos 1980, a desindustrialização abriu espaço para empreendimentos imobiliários, resultando em um processo de verticalização e aumento de densidade populacional. A valorização dos terrenos e a construção de prédios e condomínios elevaram o custo de vida e alteraram o perfil tradicional do bairro, antes caracterizado por casas térreas e lotes amplos. O desenvolvimento econômico trouxe benefícios como a expansão do comércio e a valorização imobiliária, mas também gerou desafios, com a pressão sobre a infraestrutura urbana e o aumento do custo de moradia. Para o futuro, é essencial que o crescimento seja equilibrado, garantindo melhorias na infraestrutura e preservação de qualidade de vida. A ocupação urbana e a especulação imobiliária no bairro da Casa Verde resultaram em um aumento na densidade populacional. No entanto, esse crescimento trouxe desafios como a gentrificação, que elevou o custo de vida e pressionou os moradores de menor renda, além de sobrecarregar a infraestrutura local e causar perda de áreas verdes. O bairro também experimentou mudanças no perfil comercial, com o surgimento de novos empreendimentos e aumento do fluxo de veículos, destacando a necessidade de um planejamento urbano mais equilibrado para atender às demandas da população. O transporte público oferece diversas linhas de ônibus que conectam o bairro a outras regiões de São Paulo, incluindo o centro e bairros adjacentes. A linha de ônibus são essenciais para os moradores, já que o bairro não é atendido diretamente por estações de metrô. As estações mais próximas, como a Santana e Barra Funda, exigem que os moradores utilizem ônibus ou outros meios de transporte para acessá-las. Apesar da oferta de linhas, o transporte público no bairro pode ser sobrecarregado, especialmente em horários de pico, com ônibus frequentemente lotados. Além disso, a conexão com o restante da cidade poderia ser mais eficiente com investimentos em corredores de ônibus e maior integração com outros modais, como metrô e trem. O trânsito é um dos maiores desafios de mobilidade na Casa Verde, em grande parte devido à proximidade com a Marginal Tietê, uma via com tráfego intenso, especialmente nos horários de maior movimento. As principais avenidas do bairro, como a Avenida Casa Verde e a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, também sofrem com congestionamentos dificultando a circulação de veículos. Um problema potencial no bairro é a acessibilidade, que apresenta desafios especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. Embora as principais avenidas tenham calçadas relativamente amplas, muitas áreas residenciais e vias secundárias não possuem infraestrutura adequada, como rampas de acesso e pavimentação de qualidade, o que dificulta a mobilidade de pedestres e pessoas com deficiência. Para melhorar a mobilidade urbana, o bairro poderia se beneficiar de iniciativas como a implementação de ciclovias, maior integração com o transporte sobre trilhos e a criação de faixas exclusivas para ônibus. O investimento em transporte público de maior capacidade ou expansão do metrô também ajudaria a reduzir a dependência do carro e aliviar o trânsito nas vias principais. A mobilidade urbana na Casa Verde é uma questão complexa, com bons acessos às principais vias da cidade, mas enfrenta desafios em relação ao transporte público saturado, trânsito intenso e falta de infraestrutura acessível. Soluções integradas de transporte e investimentos em infraestrutura são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos moradores e a eficiência do deslocamento na região. O bairro pode ser considerado um bairro de segurança média, com 68% das avaliações de moradores afirmando que é uma região segura. Além disso, 33% dos avaliadores afirmam que o bairro possui ruas bem iluminadas e 79% avaliaram não ter risco de alagamentos. O lazer no bairro da Casa Verde, em São Paulo, apresenta desafios e oportunidades. O bairro carece de grandes parques e centros culturais, limitando as opções de lazer ao ar livre e atividades recreativas, como, por exemplo, o Sesc. Embora existam praças menores e um crescimento de bares, restaurantes e academias, as opções de entretenimento e cultura são restritas. A proximidade com parques maiores, como o Parque Vila Lobos, oferece alternativas, mas exige deslocamento. Investimentos em infraestrutura de lazer e iniciativas culturais poderiam melhorar a qualidade de vida dos moradores e fortalecer o senso de comunidade.
O bairro da Casa Verde, em São Paulo, é marcado por uma diversidade cultural resultante de diferentes comunidades e tradições. A sensação de comunidade é forte, com moradores envolvidos em iniciativas locais, mas o bairro também enfrenta desigualdade social, com áreas de alta e baixa renda. O crescimento populacional recente trouxe mudanças demográficas, incluindo uma mistura de idades, mas também desafios, como a qualidade da educação e o acesso a serviços. Embora a proximidade com áreas comerciais ofereça oportunidades de emprego, a informalidade e o desemprego são preocupações. Com investimentos em inclusão social e cultural, o bairro pode melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.